Olá, meu nome é Ingrid Osternack, eu sou ilustradora de livros infantis. E hoje eu vou fazer comentários na ilustração da Ana Maria. Ela mandou essa ilustração aqui para a Vivência do Ilustrador. A Vivência do Ilustrador é um projeto que eu criei onde você aprende sobre ilustração e já sai com uma ilustração publicada numa página num livro coletivo. Se você quiser saber mais sobre a Vivência do Ilustrador, clique no link abaixo. A primeira coisa que eu sempre comento é sobre o esboço. Ana Maria mandou um esboço bem nítido. A gente consegue ver bem os elementos, ele não está escuro. Ela mandou no formato solicitado. Aqui a gente vê que ela teve que montar o esboço, mas ficou muito bom. É quase imperceptível que tem essa linha aqui no meio e não atrapalha em nada. Então, parabéns, Ana Maria, ficou ótimo. Essa é uma ilustração de página inteira e que compreende aqui o texto à esquerda. E uma coisa que eu sempre comento é que a gente sempre deixa espaço para o texto. A Ana Maria deixou um pouco espaço aqui, porém, aqui o texto ficou em cima de algumas ilustrações. Esses elementos aqui, eles vão ficar ou mais apagadinhos na ilustração, ou vão ser cobertos, e se fosse uma editora agora fazendo a diagramação, se estivessem atrapalhando o texto, ela poderia até eliminar eles, ou colocaria um quadrado aqui branco transparente para evidenciar o texto, porque o texto é muito relevante e a ilustração funciona em função dele. Então, a ilustração não pode atrapalhar a leitura do texto. Um fato que eu quero ressaltar é que aqui não tem nenhum problema nas margens. Note que não tem nenhuma ilustração que está muito próxima da margem. E isso é muito bom, quero parabenizar também a Ana Maria por isso, porque quando fica algum elemento importante muito próximo da margem, dá uma sensação de que a ilustração está apertada e não está respirando. É assim que a gente costuma falar. A narrativa está de acordo com o texto. A menina sonha, gosta de contar, tem vários elementos aqui que demonstram isso, então a narrativa dela está muito de acordo com aquilo que foi proposto. O personagem está fluido, as linhas estão firmes, a menininha está muito legal, tem estilo, a gente nota que ela tem um estilo que é dela mesma, isso é muito bom também. Outra coisa que eu quero evidenciar aqui é que a cama está em perspectiva, dando uma sensação de profundidade, que é muito legal. Achei que ficou muito bacana. Os objetos que ela colocou aqui são para dar a sensação de que a menina está contando. Eu vou fazer alguns comentários sobre esses objetos que ela colocou na ilustração, porque o texto fala que a menina contava várias coisas. E isso é uma coisa bem do universo infantil, a criança se relaciona com isso, então eu acho que tem tudo a ver. A criança vai empatizar com essa ideia. Então eu acho que é uma ilustração que vai falar com a criança quando ela olhar. Outra coisa que eu quero ressaltar é que a personagem está numa boa posição e o olho do leitor vai direto para ela, então acho que ficou muito bem posicionado também. Quanto aos elementos que tem na ilustração, acho que eles ficaram todos com tamanhos muito parecidos e então a ilustração ficou um pouco estática, não ficou dinâmica. Eles estão mais ou menos do mesmo tamanho e então a ilustração parece meio parada. Uma coisa que eu faria, por exemplo, nos números, é mudar, talvez, a posição, ficar mais viradinho. Outro, talvez diminuir virar um pouquinho e também diminuir, e talvez nem fazer o mesmo número, fazer outros números, um número diferente, não 1 mais 3, 1 mais 2, alguma coisa diferente, para não ficar tão parecido. Outra coisa que eu faria também, tirar esses elementos de trás, colocar eles num outro lugar. Aí fica a critério da Ana Maria, onde que ela vai querer colocar, para não ficar aqui atrás. Esses daqui também tiraria, colocaria em algum outro lugar, reposicionar. E quanto à quantidade de elementos, eu acho que isso é uma coisa bem importante. Como o texto está falando que ela contava muitas coisas, acho que seria relevante colocar mais elementos do mesmo tipo. Vou até tirar esse aqui para a gente visualizar melhor o que eu quero dizer. Brinquedos. A gente vê um aqui e um aqui. Ele está como astronauta. Então eu acho que poderia estar flutuando mais aqui no. Aqui não ficou tão bom. Talvez mais para cá. Então eu acho que como ele está flutuando, acho que daria essa sensação se ele tivesse um pouquinho mais para cima da cama, a posição. Mas, é claro, como eu sempre digo, a minha opinião não é lei, é só uma opinião, eu não sou dona da verdade, então é só uma sugestão. Como a menina contava tudo, uma sugestão que eu dou é que talvez aproveitar
parte aqui de baixo, planeta a gente está vendo só um aqui. Então eu acho que talvez colocar mais planetas ou até simular aqui o sistema solar no cantinho, não precisa fazer total, mas dá essa sensação. E com as cores, não precisa fazer as linhas do sistema solar, mas até mesmo trabalhar com cores de forma que a gente consiga visualizar a trajetória de cada planeta. Eu acho que isso vai enriquecer o fundo. Fica como sugestão, como eu disse, não é obrigatório, a gente tem que ver como é que vai ficar, mas acho que precisaria de mais elementos. A placa também só tem uma placa aqui, e se ela está contando coisas, talvez precisasse ter mais alguma coisa que fizesse referência a isso, como ela fez aqui nas folhas do calendário, tem 3, então dá a sensação de que está contando. Tem uma tortinha aqui, mas só tem uma, poderia colocar pelo menos mais algumas. Essas são algumas sugestões que eu dou, né? Como eu comentei antes, os tamanhos deles estão muito parecidos, então isso dá uma sensação de que eles estão muito paradinhos, não dá um dinamismo para a ilustração. E eles também estão muito equidistantes, com uma proximidade similar. Acho que às vezes você colocar um pouquinho mais próximo, um pouquinho mais longe, deixa essa sensação mais natural, como é realmente o mundo real. Outra coisa que eu também faria, para dar mais uma sensação de que está flutuando, é mexer um pouquinho na cama. Ou para cá, assim, ou para cá, vamos ver. Acho que desse jeito ficou melhor. Pode ser até um pouquinho mais, mas não muito. Senão vai dar a sensação que a menina tá caindo da cama. Mas numa posição assim, eu acho que ela fica com uma sensação de que tá mais flutuando do que ela ficar tão retinha como estava antes. Mas como eu falei já aqui, eu vou ressaltar, é só uma opinião, é a minha opinião, pode ser que outros ilustradores achem diferente. Fica a critério da Ana Maria fazer o que ela achar melhor. Para finalizar, quero dizer que a ilustração tá uma graça, o esboço tá muito bom e acho que se ela fizer alguns pequenos ajustes, a ilustração vai ficar ainda mais linda. Parabéns, Ana Maria, muito obrigada por ter enviado. E você que assistiu, se você gostou, curta o meu vídeo, assine o canal e eu agradeço desde já. Até mais!